Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês, em nome da Abrapsa. Eu agradeço. E a dinâmica do nosso webinar sobre reforma tributária, vocês sintam-se à vontade, tá? Então a câmera está aberta, vocês podem levantar a mão, fazerem perguntas para o João, tá? No final, nós vamos estar divulgando aí a nossa pesquisa de satisfação, que para nós, a Abrapsa, é bastante importante ouvir a opinião de vocês com relação a esses eventos aí, para que a gente possa cada vez melhorar, tá bom? Então, João, por favor, pode se apresentar. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Deixa eu colocar já a apresentação aqui. Vocês veem minha tela? Sim. Perfeito. Bom, gente, bom dia. Meu nome é João Santoro, sou gerente sênior de consultoria tributária aqui da NCS Markup. É um prazer estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês, né, para a gente falar sobre um tema que está na pauta de todos os executivos, independente do setor, né? Não só o setor tributário. A reforma tributária, ela é o setor tributário, mas já está na agenda dos executivos de tecnologia da informação, está na agenda ah, do pessoal de contas a receber, contas a pagar, controladoria. Então, se não está na agenda desses executivos, ela deveria. A reforma tributária é importante e vai impactar todas as empresas aí num cenário de curto prazo, tá? Então, queria agradecer também a Abrapsa aí, na pessoa do superintendente do mundo, por viabilizar essa apresentação. E aí eu vou começar aqui falando um pouco do cenário atual, né, de como que o Brasil está, né? O Brasil ele conviveu por décadas ali com um sistema tributário extremamente complexo, né? Ele é fragmentado, cheio de exceções, normas, guerra fiscal, né? Então, para ter uma ideia, né, o Brasil é um dos países que mais gasta horas de profissionais tributários no mundo, né, para cumprir com o compliance tributário, né? Então, obviamente, né, as empresas e o profissional ali que trabalha com BPO, o outsourcing, sabe muito bem disso, né? E o peso que isso tem na rotina fiscal das empresas. Então, acho que cada operação sujeita a várias regras, divergências entre estados e municípios, né? Custo alto de compliance e, e uma insegurança jurídica. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o nosso país e acaba afastando o investimento, né? Então, a, a reforma tributária ela veio justamente com o intuito de simplificação desses processos tributários, né? Então, a gente teve uma emenda constitucional aí, 132, em 2023, tivemos a Lei Complementar 214 em 2025, já regulamentando, né, esse novo sistema tributário, né? Então, a gente inicia uma transformação tributária, né? E a gente está falando aqui de uma mudança estrutural. Desculpa, tem alguém falando? Está passando um ruídozinho. Acho que é som de fundo de alguém aqui, já estou mutando, tá? Obrigado. Então, como eu estava falando, né, a transformação legislativa, ela já gerou uma transformação grande e então a gente está falando de uma mudança estrutural também, né, que vai acompanhar a gente aí até 2032, né, quando o modelo atual e o novo eles vão deixar de coexistir, né, lembrando que aí a partir do ano que vem, até 2032, dezembro de 32, a gente vai ter a coexistência dos dois regimes de tributação, tá? E aí uma coisa que eu queria já queria deixar claro aqui, né? Eu acho que a gente recebe muito essa pergunta dos nossos clientes, né? Sempre vem aquela pergunta, mas e aí? Reforma tributária
ela vai mesmo acontecer, vai sair do papel, né? Então, como eu falei, né, a reforma tributária ela surgiu da necessidade de uma simplificação do sistema tributário, tá? E para isso foi feita uma emenda à Constituição Federal, tá? E para extinção, foi feita uma emenda à Constituição Federal para a extinção dos tributos atuais e a implementação desses novos tributos. Então, assim, para se revogar uma emenda constitucional, não é uma tarefa simples, tá? É um processo que exige uma tramitação especial, com votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, seja Câmara e Senado, aprovação por maioria de 3/5 dos votos dos seus membros. Então, assim, é uma tarefa árdua aí, né, para a gente fazer a revogação de uma emenda constitucional. Então, a reforma tributária, ela, a chance, eu acho, né, a minha visão é que ela de fato vai acontecer e ela já está acontecendo, tá? Vamos entrar aqui na apresentação. Vamos lá. Né, como eu disse, a emenda constitucional ali em dezembro de 2023, né, foi aprovado o texto da emenda constitucional 132, que reformou o sistema tributário nacional e instituiu o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA-DU, né, que eles chamam, chamado de CBS e IBS, né, que ele vai substituir os impostos sobre consumo atual, né, seja PIS, COFINS, ICMS, ISS, criando um sistema mais simples, né, e transparente, né? Pelo menos essa é a ideia da reforma tributária, né? Já em janeiro de 25 foi sancionada a Lei Complementar 214, né? A Lei Complementar, ela instituiu de fato IBS, CBS, e ela trouxe também um imposto seletivo, né? Ela trouxe as regras do novo sistema tributário nacional, então, incidência, imunidade, fato gerador, as regras de transição, né? Ela criou também o comitê gestor, tá? Eu vou falar um pouco mais do comitê gestor um pouco mais na frente, tá? E aí a gente teve também o PLP 108, que trouxe a homologação dos créditos acumulados de ICMS, né, e a utilização deles futuramente, né, além da instituição dos poderes do comitê gestor, tá? Então, como é que o sistema vai ficar, né? Essas são a legislação, essa é toda a legislação que deu base para o novo sistema tributário nacional e como que ele vai ficar efetivamente, né? Então vamos lá, nós temos os tributos federais, tá? Vou botar um laser point aqui para facilitar. Temos os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, imposto estadual, o ICMS, e o imposto municipal, o ISS. Tá? E o que vai acontecer na reforma tributária? PIS e COFINS, eles vão deixar de existir já em 2020, em dezembro de 2026, em janeiro de 2027 já temos a CBS, então a CBS entra em substituição ao PIS e a COFINS, tá? O IPI eu vou falar um pouco mais na frente. O imposto seletivo também ele poderá ser cobrado a partir de 2027, beleza? Temos aqui uma das mudanças principais, que é o ICMS e o ISS, que serão substituídos pelo IBS, tá? E aí, como é que fica isso, né? E aí, assim, o IPI, desculpa, o IPI, ele não vai ser extinto, tá, pessoal? Ele vai ser tributado a alíquota zero, tá? Exceto para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Ou seja, se você tem um produto que não é fabricado na Zona Franca de Manaus, beleza, tributado alíquota zero. Agora, a partir do momento que se tem um produto tributado na Zona Franca de Manaus, aí sim você terá a incidência do
IPI, tá bom? Então, foi criado aí o coração da mudança, né, da reforma tributária, que é o IVA-DUO, né? Inclusive, foi muito criticado o IVA-DUO, né? Tinha muita gente que defendia ali um IVA único, né? Mas, dada a complexidade do nosso sistema tributário, essa foi a maneira que o governo ele encontrou, né, para de fato tirar a reforma tributária do papel, beleza? Então, reparem, né, pessoal, que outras mudanças, né, a gente teve aí com a reforma tributária, né? Com essas mudanças, a gente passou de ter um emaranhado de legislações distintas, onde cada estado tem uma interpretação, para um sistema muito mais simples, né? Mas que ainda assim exige ali uma capacitação técnica dos funcionários das empresas e das empresas terceiras também, né? Para que estejam todos por dentro da mudança e que consigam efetuar as alterações propostas pela legislação nos prazos propostos da reforma, tá bom? Então, esse é o cenário de mudança aí que a gente tem para o futuro. E eu vou entrar agora aqui João, na... Oi, pode falar aí. uma dúvida. Claro. O ST, com tudo isso que você acabou de falar, ele vai continuar? Não, desculpa, calma aí. Não tem previsão do ICMS-ST continuar, tá, Edmundo? Existem alguns produtos que serão sujeitos à monofasia, que é uma espécie de substituição tributária, mas o ST não tem previsão do ST continuar também, tá? Não faz sentido, inclusive, para a simplificação, né? Se o intuito do governo é simplificar o sistema tributário nacional, você manter o ICMS-ST, que era um calcanhar de Aquiles aí dos contribuintes, muita gente com dificuldade, não faz sentido de se manter. Embora existam alguns produtos, tá, que serão sujeitos à monofasia, como é o caso do gás natural. Beleza? Agora, com todas essas mudanças que vão ocorrer daqui a 3 meses, né? Olhando as empresas, né, não só as empresas que prestam serviço, né, como o BPO, ou de contabilidade, mas olhando, né, os seus clientes, hoje, você conseguiria trazer alguma mensagem no sentido de que a reforma tributária ela vem a ajudar, facilitar a vida das empresas, ou isso não vai ter muita diferença? Excelente pergunta, Edmundo. Eu acho que é um processo, tá? A reforma tributária ela vai durar aí até 2033, né, basicamente. Eu acho que nesse início vai ter muita dificuldade, sim, até porque é uma novidade e como toda mudança, ela gera preocupações e conflitos e ideias diferentes. Então, eu acho que nesse início ele vai complicar, sim, até facilitar lá na frente. Facilitar, né? Talvez a gente consiga uma Uhum, facilitação, tá? Mas eu acho que nesse momento de mudança é muito importante que todas as empresas, né, não só as de BPO, mas as empresas que tenham o fiscal internalizado, né, dentro da própria área financeira da empresa, e estejam capacitadas e que a empresa esteja capacitada para se adaptar às mudanças da reforma, né? Seja e aí já entrando um pouquinho em algumas das mudanças, a principal mudança aqui hoje, né, o que a gente tem visto, inclusive, são os sistemas, tá? O sistema de RT das empresas, né, se está parametrizado e as empresas já observaram o layout das notas da nota fiscal, né, das notas técnicas. Então,
eu acho que a principal mensagem aqui para as empresas hoje é que olhem para dentro das empresas e vejam se tem capacidade para começar a rodar na reforma tributária em 3 meses, como você falou. Uhum. Ok, obrigado. Beleza? Vou seguir aqui. Eu trouxe alguns aspectos técnicos aqui de principal mudança, né, da reforma tributária. E aí o primeiro, né, que a gente tem é a unificação ali do ICMS, da ISS, a criação do IBS, né, em substituição, o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. PIS e COFINS vão ser substituídos pelo CBS, criando o IVA-DUM, tá? Então, essa é uma das principais mudanças. A segunda mudança ali que a gente traz também é a criação do imposto seletivo, né? Essa é uma novidade aí trazida pela reforma tributária, tá? Então, o imposto seletivo, ele não vai, ele é incidente em determinados bens e serviços que geram efeitos negativos ali para a sociedade e para o meio ambiente, né? Esse é um imposto que ele é inspirado em modelos já adotados em diversos países, tá bom? E ele incide, como eu falei, sobretudo sobre produtos prejudiciais à saúde, né, como cigarros, bebidas alcoólicas, né, e também sobre itens que impactam fortemente o meio ambiente, tá? Como combustíveis fósseis, por exemplo. Inclusive, quanto ao imposto seletivo, uma das discussões que tem é a principal função do imposto seletivo, né? Se ele é um imposto de caráter arrecadatório, né? Ou se ele é um imposto de caráter regulatório, né? Ou seja, é, essa é uma das discussões que giram em torno do imposto seletivo, tá? Ele não vai ser aplicado de forma ampla e generalizada, né? A ideia é justamente incidir sobre produtos específicos, tá? Com critérios bem definidos, né? E que evitem onerar ali os bens essenciais, né? E preservando o poder de compra da população, né? Então, o imposto seletivo ele tem ali um caráter específico e próprio, tá? Outro ponto que é importante falar sobre o imposto seletivo é que ele vai conviver ali com o novo sistema tributário sobre consumo e o IVA-DUL, né? Então, além do IVA-DUL, a gente tem o imposto seletivo também, ah, compondo aí esse novo cenário tributário nacional, tá? Então, assim, do ponto de vista prático, né? A expectativa é que a cobrança seja feita na produção ou na importação desses bens, né, prejudiciais, reduzindo ali a complexidade para o consumidor final, né? E aí, como eu falei lá em cima, já tem início em 2027 e essas alíquotas elas vão ser definidas ali por meio de uma lei ordinária, tá? Então, por exemplo, o caso do petróleo ali, a gente tem uma alíquota estimada aí de 0,25%. Beleza? Esse, o IPI, eu já falei, né? O IPI ele será tributado a alíquota zero, exceto para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. E aqui a gente tem um próximo tópico aí, que é o cadastro único, né? Esse é um ponto que é extremamente importante na reforma tributária e ele meio que faz a conexão com tudo, né? A reforma tributária traz para a gente hoje a ideia da apuração única e centralizada, tá? Então, que vai ser por meio desse cadastro único, né? Eles chamam de Cadastro Nacional Alfanumérico, tá? Ele é como um CNPJ, só que a diferença é que cada empresa vai ter um e não vários, né? Por estabelecimentos como ela é hoje.
Então, na prática, o que muda, né? Hoje, cada imposto tem uma própria lógica de cadastro de informações e apurações, né? Que deve ser o que deve ser escriturado nas obrigações acessórias, né? A gente tem o SPED fiscal, o FP contribuições, essas obrigações acessórias, elas permitem ainda ajustes manuais, né? E esses ajustes manuais, eles podem gerar erros, geram uma burocracia maior, um tempo gasto para a confecção e a confecção e a preparação dessas obrigações acessórias, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente aqui que o sistema ERP dele ele fica fora do Brasil, né? O emissor de notas fiscais fica aqui, o ERP não conversa com a, a, o emissor de notas fiscais, então ele tem que fazer um controle todo por fora para poder preencher as obrigações acessórias deles aqui no Brasil. Então, ou seja, isso gera um tempo burocrático e pode acontecer erro, né? Então, é uma loucura, né, isso, né? Então, com o cadastro único, a ideia é que tudo fique centralizado nesse cadastro alfanumérico, né, que vai usar como base as notas fiscais emitidas e identificar exatamente cada operação que o cliente fizer, tá? E aí é que entra um ponto crucial aqui da reforma tributária, né, que é a ligação desse cadastro alfanumérico, com uma plataforma de apuração da Receita Federal, que está sendo desenvolvida pela SERP, tá? Inicialmente, isso já está em fase de teste, tá, pessoal? Então, assim, existem alguns contribuintes que estão com a SERP ali, vendo como que a plataforma está rodando, tá? Mas, inicialmente, ela está sendo desenvolvida para o CDS, né, visto que o PIS/COFINS está para acabar já em dezembro de 2026, né, então serão extintos primeiro, mas a tendência é que a plataforma seja utilizada para o IBS também, e essa plataforma é o cérebro do novo sistema, né? Ele vai receber todos os dados de todas as operações, cruzar as informações em tempo real e calcular automaticamente quanto cada ente federativo tem direito a receber e quanto o cliente, né, o nosso cliente ou a empresa tem a pagar, né? Essa é uma das principais mudanças da reforma tributária. Vocês podem reparar aí que tem um componente tecnológico bem forte para a unificação e centralização das apurações. Tá? Então, assim, um recado aqui para isso é extremamente importante que as notas fiscais estejam de acordo com o layout das notas técnicas, tá? Para que para que as empresas não tenham prejuízo na hora de você fazer as apurações, né, para que a plataforma de fato capture todas as informações necessárias e você não tenha um problema para você creditar ou debitar o imposto, tá? Então, assim, a ideia, né, além de simplificar a vida do contribuinte, que não vai ter mais que lidar com uma montanha de obrigações acessórias, o sistema traz mais transparência e segurança também, né, para o contribuinte, né? Além, obviamente, de uma fiscalização maior do fisco. Tá? Então, assim, resumindo, o cadastro único, ele é a chave que liga o contribuinte a essa nova plataforma de apuração, tá? Ele garante uma padronização, né? Facilita, por outro lado, ele facilita a fiscalização, né? Mas ajuda a transformar o sistema tributário em algo muito mais moderno do que a gente tem hoje, né? O que mais que nós temos? Então, aqui, assim, falando de cadastro único também, e um recado que a gente pode trazer para as empresas, né, é que, como eu falei ali na pergunta que o Edmundo me fez, né, toda mudança,
ela é um pouco dolorida, né? Ela vai exigir uma adaptação de todo mundo, então principalmente das empresas, né? E não só das empresas, mas assim, as empresas que serão responsáveis por adaptar os seus clientes ao cadastro único, ou seja, as empresas de outsourcing ou as empresas de BPO que têm essa característica no contrato ali, é, de fazer a adaptação da empresa ao cadastro único, né? Então, adaptar o jurídico, o paralegal, ou seja, preparar os seus clientes para, de fato, atuar no cenário da reforma tributária. Esse é um aspecto importante também, tá, pessoal? Então, se as empresas hoje elas têm um terceiro envolvido, se atentar a isso, em como fazer esse cadastro, tá? E outro ponto que eu acho que é de extrema relevância aqui para os clientes e para as empresas é que reparem que não há mais uma figura de apuração dos impostos, né? Então, assim, a ferramenta do governo, ela já vai fazer essa apuração para vocês. Então, o time fiscal, né, aquele time fiscal grande, inflado, que as empresas costumam ter, eles vão ter outro tipo de papel agora, né? Eles vão ter um papel muito mais de conciliação e de revisão do que a plataforma vai gerar de informação do que propriamente de apuração. Então, esse é um ponto interessante a se tratar. João, Oi? temos aí duas perguntas no chat. Pode mandar. Deixa eu ver o cadastro único. O cadastro único substitui o CNPJ a partir de quando? É o Natan que está perguntando. Ah, boa pergunta, Nathan. Eu não me recordo agora a partir de quando que vai ser, mas eu acredito, tá, que a partir de 2026 já deva ter esse cadastro único, até porque a gente precisa que esse cadastro único, alfanumérico, ele esteja em pleno funcionamento para a plataforma gerar as apurações. Então, eu acredito que o cadastro único ele deva ser iniciado ali em 2026, já com a reforma, com o ambiente de teste. Mas eu posso confirmar isso depois, tá, Nathan? E te mando essa resposta. Mais uma? Não. Ah, era só uma? Ah, então, beleza. Então, né, seguindo aí na nossa apresentação, outro aspecto importante aí que a reforma traz para a gente é o local da tributação, né? Hoje, muitas operações elas são tributadas na origem, né? O que gera aí uma disputa entre os estados, né? O que a gente chama de guerra fiscal, diferencial de alíquota para suprir para dirimir esses conflitos, né? Mas isso gera também uma insegurança para as empresas, né? É horrível a gente ter que ficar ali sempre buscando, não, mas isso, aí o diferencial de alíquota tem empresa que usa base dupla, base simples, né? Então, a reforma tributária, né, mais uma vez com o intuito de simplificar aqui a, a, o sistema tributário nacional, né, ele passa, com a reforma, a tributação ela passa a ser no destino, né? E isso exige uma nova lógica de sistemas e controles dentro das operações das empresas, né? E a parametrização dos sistemas para que todas as informações, né, de fato, estejam dentro da base de dados. Então, reparem, né, a gente sai de uma tributação na origem, passa para a tributação do destino, ou seja, o cliente, né, as empresas, elas necessariamente vão precisar constar em suas bases de dados as informações
de 5.200 municípios, das alíquotas de 5.200 municípios, né? Porque o IBS ela é uma alíquota combinada entre estados e municípios. Então, sim, se você tem negócios com vários municípios, é importante que você tenha toda essa base de dados, tá? E aí vamos para as alíquotas, né? Ah, bom, as alíquotas elas ainda não foram definidas, né? Elas serão definidas aí por cada ente federativo, tá? Mas que vai ter uma uniformidade entre eles, ou seja, vai ser a mesma para bens e serviços, diferente um pouco do que a gente tem hoje, né? Por conta de NCMs e tal. A expectativa do governo é que a soma do IBS e da CBS fique em torno de 26,5%, sendo 17,7% para o IBS, né, combinando ali, como eu falei, alíquotas de municípios e estados, e 8,8% para a CBS. Tá? Esse número ainda não está fechado, tá, pessoal? Ele foi concebido com base em um estudo do governo para que se mantivesse a arrecadação. Tá? Lembrando que a reforma tributária ela não é uma reforma para diminuir a carga tributária das empresas, mas sim para simplificar a estrutura de apuração e de arrecadação. Tá? Então, a ideia sempre é que ela mantivesse a arrecadação. Entretanto, né, ali eu acho que é importante a gente falar, essa alíquota ela pode ser alterada, tá? Essa alíquota de 26,5%, ela foi concebida com base em um estudo e em cálculos, tá? Mas quando saíram as isenções, né, a parte da legislação, entraram algumas atividades e alguns produtos nessas isenções que não estavam previstas pelo time da reforma tributária, que fez esse cálculo de 26,5%. Então, pode ser que esse número seja alterado, né? A gente está trabalhando aí com 26,5% a 28%, mais ou menos. Tá? Então, assim, um ponto que é importante também, né, a gente mencionar aqui, inclusive para as empresas que atuam no setor de outsourcing, que é a parametrização dos sistemas e a busca em conversa com os provedores, né? Né? Então, se essas empresas, né, elas emitem as notas fiscais para os clientes, então é de extrema importância que esse sistema esteja parametrizado, né, para a emissão das notas fiscais de acordo com as notas técnicas, já com a incidência no valor dos impostos, ainda que em ambiente de teste, tá? Então, acho que é importante aqui que as empresas busquem conversas com os provedores para alinhar um cronograma para atendimento dos clientes. Tá? Então, se o BPO ela emite ali as notas fiscais, é importante entrar em contato com os provedores para a gente entender qual que é o cronograma para alinhamento e vocês incluírem, de fato, ali, as informações sobre a reforma tributária. Tá? E um outro ponto importante também aqui sobre as alíquotas, né? Isso já está acontecendo, né? A reforma, foi o que eu falei lá no início. A reforma tributária, ela já está acontecendo. Então, a gente não pode esquecer que ela se inicia agora em 2026, com a alíquota teste, tá? Ainda que sem o efetivo recolhimento, né? A gente não sabe ainda como vai ser essa questão de emissão da nota fiscal, vai estar na nota fiscal, mas não vai ter o recolhimento. Né? Então, o time do BPO tem que se organizar ali para a emissão das notas fiscais. Desculpa. Tá? Passamos à alíquota, vamos para a metodologia do cálculo. A metodologia do cálculo eu acho que é uma das principais alterações ali, quando você realmente vê que a reforma tributária de fato veio para simplificar um pouco o processo, né?
Então, a gente sai de um cálculo por dentro, ou seja, o GROSSAP, né, o imposto compondo a base de cálculo do próprio imposto, e entra num cálculo por fora, né, que é o valor do produto aplicado à alíquota de IBS e CBS, e essa simplificação do cálculo foi mais uma mudança relevante que a reforma trouxe, né, deixando a carga tributária mais transparente e clara, né, para quem não é do meio tributário e aí facilita, inclusive, o entendimento do consumidor final, né? Então, eu acho que também não facilita só o consumidor final aqui, né, pessoal? Eu acho que facilita, inclusive, internamente nas empresas na hora de valoração do seu produto final. Porque antigamente você tinha que fazer todo um cálculo de imposto em cima do imposto para você ter a sua margem e chegar no efetivo valor, no seu efetivo valor de venda, né? Eu acho que agora, como o cálculo ele é todo por fora, vai facilitar, inclusive, as empresas aí na precificação, beleza? Bom, os dois próximos pontos aí que a gente tem, né, que é a base de tributação e a possibilidade ampla de creditamento, eu vou tratar eles meio que juntos, né? Mas a reforma tributária, ela trouxe para a gente o que eles chamam de não cumulatividade plena, né? Ou seja, bens e serviços serão tributados, né, de maneira ampla, né? E haverá também a ampla possibilidade de creditamento. Existem algumas restrições, né? São ah, ah, créditos, né? Não são vedados os créditos sobre bens de consumo e despesas pessoais. Então, ainda existe essa vedação, mas fato é que essa possibilidade do amplo creditamento, né, ele acaba com uma subjetividade da apropriação dos créditos que a gente tem hoje, né? Hoje a gente ainda tem aí decisões importantes, né, que é o tema 779, que trata de insumos para PIS e COFINS. A gente tem a sessão do STJ que unificou o entendimento e passou a ter a possibilidade do ICMS intermediário nas operações, mas ainda assim existe uma subjetividade na apropriação do crédito, né? E a ideia da reforma é que não tenha mais essa subjetividade, beleza? O próximo ponto, eu acho talvez um dos mais disruptivos aí da reforma tributária, né? E claramente um dos mais comentados também, o que gera mais dúvida, né? Mas eu acho que antes da gente entrar ali no que é o split payment, eu acho que a gente tem que esclarecer um pouco de dúvida aí que é muito comum no mercado, né? O que é o split payment, né? O split payment é uma das formas de reconhecimento de crédito, beleza? Mas ela não é a única. Eu acho que quando veio a figura do split payment lá atrás, né? É, acho que o mercado entendeu como se o split payment tudo passasse pelo split payment. Mas na verdade não, né? Não, ela não é a única forma, né? A gente tem na legislação, na Lei Complementar 214, algumas formas de reconhecimento de crédito, tá? Bom, acho que eu vou falar aqui das três principais, né? Então, primeiro é o crédito pelo adquirente, né? Ele pode ser reconhecido via compensação de saldo credor, né? O que isso quer dizer? Ou seja, é, se o fornecedor tem um saldo credor acumulado do CBS, do IBS, automaticamente, através daquela plataforma que eu falei lá em cima, ao emitir a nota fiscal, já disponibiliza o crédito, né? Então, isso não é pela plataforma Split Payment, tem nada. Ou seja, eu tenho ali o adquirente que vai receber esse crédito de um fornecedor que já tem saldo credor acumulado. Então, se ele já tem saldo credor acumulado, ao fazer a apuração, o governo já fala assim, não, ele tem saldo credor, já disponibiliza o crédito para o adquirente. Ele não precisa pagar o imposto, né? Uma outra forma
de reconhecimento de crédito via pagamento e liquidação financeira do valor do imposto, né? Ou seja, no momento em que for pago o tributo de competência do IBS e da CBS, é disponibilizado o crédito para o adquirente, né? E se nenhuma dessas formas acontecer antes, aí sim entra a figura do split payment, e o split payment acontece. Então, o fornecedor que não tiver pagado os impostos no momento da emissão da nota fiscal, quando houver o pagamento da fatura pelo adquirente, o governo, através da plataforma, já separa o valor de IBS e CBS de que é a respeito do governo e libera apenas o valor líquido dos impostos para o fornecedor. Tá? Então, na prática, né, o governo estabeleceu isso para reduzir os riscos de inadimplência tributária, né, mas também ele impacta, né, profundamente o fluxo de caixa das empresas. O split payment acaba acontecendo, tendo essa característica, né, por conta da demora que você tem ali nessa apuração e ver, fazer a fiscalização, olhar, não, realmente ele não pagou, eu vou separar uma parte e vou liberar o crédito só depois que eu pagar a fatura, né? Então, para quem atua ali com tesouraria, contabilidade, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, né, da gente modernizar o processo e rever os cadastros de fornecedores, né? Porque a tendência é que, naturalmente, as empresas comecem a ranquear e contratar fornecedores que pagam os tributos em dia, justamente para não afetar o fluxo de caixa, né? Então, reparem, para resumir aqui o split payment, né, já fazendo uma correlação com tudo que eu falei antes sobre a plataforma de apuração, veja que tem um componente tecnológico extremamente relevante para a reforma tributária, né? Reparem que está tudo conectado, inclusive para que o split payment funcione adequadamente, os bancos e meios de pagamento eles deverão ser interconectados com a plataforma do governo, né? Isso ainda está sendo discutido em nível governamental, mas que gera ali um investimento por parte dos bancos para que isso tudo aconteça, mas a ideia do split payment é basicamente essa. Bom, benefício fiscal e redução de alíquota do IBS e CBS, tá? Algumas atividades e mercadorias ali, elas foram beneficiadas, né, com uma suspensão, isenção, imunidade. As reduções elas variam. Ali tem a redução que vai ser 100% tributada alíquota zero, tem redução de 30% e de 60%, tá? Então, existem sim alguns itens e serviços que tem, principalmente ali na área da saúde, turismo, existem essas reduções, tá? Bom, a gente tem também a extinção dos benefícios do ICMS, né? Os benefícios fiscais e financeiros do ICMS serão reduzidos a partir de 2029, né? Que é quando entra a fase de transição, até a sua extinção completa lá em 2033, né? Justamente quando termina os benefícios fiscais trazidos pela Lei Complementar 160, né? Esse período de transição até 2033, ele foi proposital justamente para acompanhar ali a Lei Complementar 160, tá? Entretanto, eu botei aí, né, Repetro como apenas um exemplo. Existem alguns benefícios que serão mantidos, tá? E o Repetro tendo em vista aí a importância do setor de óleo e gás para a economia do Brasil, ele foi mantido. Beleza? João, Oi. nós temos uma pergunta, inclusive, é o teu xará. Eu não sei se você já respondeu, mas como será controlado o split payment?
Ouvi alguns comentários que, se o contribuinte tiver imposto a pagar, automaticamente será debitado em conta corrente bancária. Isto procede? Bom, foi o que eu comentei do split Tá. payment lá em cima, né? É, a gente tem algumas formas do reconhecimento de crédito. Então, assim, o split payment ele vai acontecer no momento em que houver o pagamento por parte do adquirente. Então, o fornecedor ele emite uma nota fiscal. Ele é responsável por pagar o IBS e a CBS, fornecedor, beleza? Ele não tem saldo credor, ele não pagou o IBS e a CBS quando ele emitiu a nota fiscal. O adquirente, ao pagar essa nota fiscal do produto que ele recebeu, o banco vai emitir um, vai emitir um sinal para o comitê gestor. O comitê gestor vai analisar esse caso e aí vai fazer a retenção do IBS e da CBS desses casos em que o cliente, em que o adquirente pagou e vai liberar para o fornecedor apenas a parte líquida. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acredito que tenha sido essa o intuito da pergunta. João, está respondida? Oi? Ok. Beleza. Bom, vamos aqui para o período de transição agora, tá? Vamos lá. Acho que eu já passei basicamente por tudo, então eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui nessa parte, tá? Então, de 2025 até 2032, a gente tem 2025 não, né? 2026 ali. Até 2032 a gente tem um cenário tributário híbrido, né? Ou seja, a coexistência de mais ou menos de 7 tributos. Em 2026 a gente tem a coexistência de 7 tributos, ainda que em ambiente de teste, tá? Em 2027, eu vou fazer aqui botar um laser point, só para. Então, como eu disse, né? Aqui em 2026 a gente tem ICMS, ISS, tem o IPI, temos PIS/COFINS, temos CBS, IBS em ambientes de teste. Tá? A partir de 2027, a gente tem a tributação do ISS, tá? Ele passa a ser tributado. PIS e COFINS, ele é extinto, e aí você começa a apurar exclusivamente o CBS já com a sua alíquota cheia. O IPI, tá? Passa a ser tributado a alíquota zero, né? Para os períodos sem similar na Zona Franca de Manaus, né? E de 2027 até 2029, a gente tem a alíquota teste do IBS e o ICMS e o ISS continuam existindo. A partir de 2029 é que a gente tem um período de transição, tá? E o período de transição ainda não está muito claro na legislação como que vai ser, qual é o percentual de redução e aumento de cada um dos impostos, tá? Mas sabe-se que vai ser de forma gradual até 2033, né? Então, a partir de 2029, a gente tem a diminuição da carga tributária de ICMS e ISS, o aumento das alíquotas de IBS, tá? E concomitantemente com isso, existe também a redução dos benefícios fiscais, tá bom? E aí até 2033, quando a gente tem aí 100% da reforma tributária implementada. Aqui eu trouxe um quadrinho, né, mais um efeito prático ali de como que é hoje o cálculo ah, dos impostos e de como que ele vai ficar, tá? Tem algumas notas aqui embaixo, né? Então a gente considerou
não considerou, na verdade, um eventual ajuste de preço com a mudança da carga tributária. A gente olhou exatamente uma base 100 aqui, tá? A gente considerou a alíquota de 26,5%, que até o momento é o que a gente tem de informação, tá? Eventuais créditos recuperados e tal, a gente também não fez a consideração aqui. Então, vamos lá. Aqui no cálculo, né? Como é que é hoje? Então, a gente tem um valor de mercadoria, custo mais margem de 100, tá? A gente tem um ICMS de 18. Esse ICMS de 18, com o GROSSAP, ele vira 24,74, né? Se você jogar 18% em cima de 100, não daria os 24, mas com o GROSSAP, o imposto incidente em cima dele dá os 24. Tá? A mesma coisa foi feita para o PIS e da COFINS. Então, a gente tem um total de tributos aqui de 34,94, que te dá um total da nota fiscal, né, com os impostos de 134. Como é que funciona o IBS e CDS? Né? No futuro, a gente não tem mais o GROSSAP. Então, uma alíquota, um valor da mercadoria de 100, né, aplica-se 17,788, né, que dá um total de 26,5%. Vocês veem aqui que sem o GROSSAP já assim faz bem mais sentido a alíquota dos impostos, o que gera aí R$ 26,5, R$ 26,50 de total de nota. Né? Tem uma diferençazinha aí. Nesse caso aqui, é interessante aqui que teve uma redução, né, de impostos. Tá bom? João, Oi. na realidade é uma provocação, não é? E Uhum. também gostaria de ouvir não só você, mas os nossos participantes. No seu calendário, então nós estamos falando de 2033, né? Então, considerando o Uhum. início de janeiro de 26, né? Nós estamos falando de 7 anos, né? Então, todos nós Isso. conhecemos muito bem o nosso país, né? Uhum. Conhecemos os políticos, Receita Federal. A pergunta é: nós temos 7 anos de transição da reforma tributária. É isso. 2026, temos eleição a presidente, Senado e Câmara. Né? Uhum. 2030, da mesma forma. Né? Sim. E, como se trata de questões também políticas, existe a possibilidade, de, no meio do caminho, alguém chegar e falar assim: olha, nós vamos mudar a reforma tributária, não vamos mais brincar desse jeito, tá? Nós vamos fazer a Uhum. reforma tributária da reforma tributária, que são 7 anos. Quer dizer, muitas pessoas vão passar nesse país, né? Então, Verdade. a questão isso seria possível, né? Evidentemente que a gente não tem uma bola de cristal, mas assim, avançar até 2033 sem ter nenhuma interrupção, nenhuma mudança, alguém chegar e falar assim, não, não, olha, não vai ser mais desse jeito, nós vamos calcular todos os tributos. Excelente pergunta, de novo. Essa é uma das perguntas assim difíceis de responder, justamente por isso que você falou, né? Mas Imagino. assim, o que a gente tem, né, de informação hoje é que a tendência é que se mantenha, né? Então, por exemplo, se vocês forem dar uma olhada, o Bernard Api, que é o secretário especial da reforma tributária, ele veio desde o governo Bolsonaro, ele se manteve no governo Lula e ele continua, e a tendência é que ele fique até a implementação aí da reforma. Então, esse cara, né, ele é um dos principais, essa pessoa é um dos principais pilares da reforma tributária ali, de como que ela está acontecendo, e ele passou ali por dois governos completamente diferentes. Então, é difícil cravar uma resposta aqui e dizer, pô, não, vai ficar assim, desse jeitinho, ou ele sim vai ser mudado. Mas, assim, modificar muito, eu acho difícil, justamente pelo aquilo que eu comentei lá no início, né? Para você fazer uma revogação
da reforma tributária ou fazer qualquer mudança à emenda constitucional, você precisa você precisa de três. Opa, desculpa. Já atrapalhei aqui, desculpa. Uhum. Então você precisa de mais de 3/5 das duas câmaras. Você tem todo um rito específico para fazer a alteração. Então é difícil que ocorram mudanças, mas eu não tenho como prever se isso vai. Assim, eu acho que a reforma vai acontecer. Como ela vai acontecer, acho que a gente vai vendo aí ao longo do caminho. É óbvio que é, a Cris, né, que é a nossa sócia aqui, ela até brinca, a reforma tributária ela é viva, né? Ela sempre vai acontecendo, ela sempre vai mudando e a gente vai adaptando a, aos cenários e como a empresa deve se comportar em determinados cenários, de acordo com a legislação. Então, sempre que surgir alguma coisa nova, a gente tem que se adaptar a isso. Vai acontecer 100%? Vai mudar? Eu não consigo te responder, tá, Edmundo? Mas a tendência é que aconteça dessa forma que a gente tem visto hoje. Obrigado. Aí, se alguém tiver aí uma opinião diferente, vou ficar super feliz aí em discutir, a gente vê, porque eu acho que é muito interessante, né? Esse é o tipo de pergunta interessante que a gente pode olhar para a reforma tributária. Então, Perfeito, mais alguma João. coisa? Beleza. Bom, gente, finalizando aqui, eu tomei a liberdade aí na apresentação colocar um QR Code. Então, peço que vocês apontem a câmera do celular aí do QR Code e entrem aí. A gente tem o nosso podcast aqui da MCS, que é o MCS Cast, né? Então, ali a gente tem reforma tributária, a gente tem reforma tributária sobre a renda, a gente tem Pilar 2, temos TP, temos várias, temos conversas bem formais e descontraídas sobre temas que impactam profundamente as empresas. Então, é super legal, tem uma interação muito bacana. Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar o podcast, vai ser super interessante. Tá bom? Tá bom. Pessoal, alguém tem Aí, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Nós estamos à vontade. encerrando. João fica inteiramente à disposição de vocês. Aqui eu tenho meus contatos, tá? Meu contato e da Cris, que é a nossa sócia aqui, Uhum. Legal. tá? Então fiquem à vontade para entrar em contato e falar conosco. Lembrando que a gente vai estar divulgando todo esse material da MCS, né, para todos os participantes. Esse evento foi gravado, vai estar no YouTube, tá bom? E mais uma vez eu peço a gentileza de vocês responderem o nosso questionário, tá bom? João, muito obrigado aí pela Claro, participação, excelente essas informações aí, perfeito? excelente. Muito obrigado, Edmundo. Eu agradeço aí, eu agradeço o pessoal, fico à disposição aí sempre que vocês quiserem entrar em contato conosco, beleza?